Fala galera, tudo bom? Cara, estamos começando um novo canal chamado Vitalis Podcast. E se você gosta sobre assuntos sobre ciência, saúde e desenvolvimento pessoal, esse é o seu canal. Então não perde tempo, se inscreve e pode ter certeza que aqui a gente vai agregar muita informação para você todas as semanas. Então, para começar já startando num outro nível, a gente chamou um convidado para falar sobre epigenética e ele vai explicar o que é isso, então caso você não saiba, DNAs e RNAs não codificantes e ele também vai explicar sobre isso, caso você também não saiba, e aplicações em cânceres, transtornos mentais, coisas que são muito atuais, muito fortes hoje e de verdade, acho que a gente precisa saber isso tudo. Meu nome é Marcelo Corrara, sou médico ortopedista. Hoje estamos aqui com o Thiago Baez, o meu sócio dentro do Vitalis, e ele, o Bruno Caria, que ele é o nosso convidado. Ele tem formação em biologia molecular, doutorado nos Estados Unidos, está na linha de frente das pesquisas de epigenética. Então, seja muito bem-vindo, Bruno. Tudo bom? Eu vou falar um pouquinho da bio dele, mas eu vou deixar ele se apresentar um pouco antes de começar. Obrigado pessoal pelo convite, Marcelo, Thiago, é um prazer estar aqui. Uma honra ser o primeiro convidado, né? É verdade, é um marco aqui no programa, hein? Boa, responsabilidade, né? Apresentação muito legal, eu sou biomédico, tá? Formado na Unesp, em Botucatu, e estudei no meu mestrado, eu sou mestre em biologia molecular, aqui pela Unifesp. Daí eu fui para os Estados Unidos estudar RNAs não codificantes em tumores de cabeça e pescoço. Voltei, fiz um estágio de pós-doutorado também na Unifesp. E agora, essa semana, eu me credenciei como orientador na Unifesp, então um caminho aí para um pesquisador independente começar. E realmente, a minha área de foco e o meu interesse é sobre epigenética, principalmente sobre RNAs não codificantes, que fazem parte aí do grande campo da epigenética. Nossa, que legal, cara. Acho que a coisa é o seguinte, se você tá pensando o que eu estou pensando, você deve estar pensando, cara, mas tá bom, o que é epigenética então, né, Legal, cara? legal. Já que é isso, meu, acho que é melhor a gente começar entendendo o que é isso aí, né? Então, já falamos várias vezes, várias né? vezes já, então deve ser uma coisa importante, eu não faço a menor ideia. Explica pra gente aí, o que é epigenética, por que ela é considerada uma nova fronteira da biologia? Conta pra nós aí, Pô, Bruno. legal. Então, epigenética, esse é um termo que um biólogo britânico que falou sobre isso pela primeira vez lá em 1900, lá para trás. E ele estudava plantas e alguns animais, e ele percebia que algumas vezes ele tratava esses modelos animais, por exemplo, ele estudava um tipo de artrópode, uma mosca. E às vezes ele tratava esses animais de algum jeito que tinha uma consequência no fenótipo, então ele observava uma diferença de forma desse bicho, mas ele não estava manipulando o DNA desses animais, ele estava só, sei lá, fazendo experimentos mesmo empíricos, assim. Por exemplo, um dos experimentos ele jogou éter, vapor de éter, ele incubou esses animais com vapor de éter. E ele viu que essas moscas elas formavam um tórax duplo. Então a mosca geralmente tem um tórax só. E quando ele tratou essas moscas com vapor de éter, elas formavam um tórax duplo. Cara, que loucura. Eles achavam que as moscas iam ficar muito louca, mas não. É. Ela ficou muito louca, mas ficou também com uma dois tórax. disformia, que um bitórax, loucura, né, cara. Meu Deus do céu. Pois é. E ele viu que isso se propagou para as proles, né? E aí é bem nessa época da fronteira do estudo de Darwin, Lamarck, tá mais ou menos ali na mesma época. E então o estudo dele meio que se confundia, tinha alguns conceitos de Darwin e alguns conceitos de Lamarck, não sei, Lamarck famoso na escola, né, por achar que a girafa ficava com o pescoço grande para comer as folhas que estavam mais altas, e Darwin dizia que as girafas tinham um pescoço grande porque elas moravam num lugar onde as folhas estavam mais altas, então só aquelas que tinham um pescoço mais alto conseguiam comer e proliferar, e aí sim passavam seus genes para as proles. Então o conceito de epigenética está meio que entre esses dois, porque o modelo animal estudado por Waddington, é o pesquisador da epigenética, o bicho, os pais não tinham esse bitórax, mas a prole tinha.
Então ele via que alguma modificação que ele Induziu, fazia, por exemplo? isso, Aham. nos pais, entre aspas, dessa mosca, induzia a prole ter um fenótipo diferente, tá? Não era Lamarck, porque não era nela mesma, né? Não era a mosca ela mesma, o mesmo indivíduo, mosca que formava o bitórax, era na prole. Mas era uma diferença que ele fazia no meio em que essa mosca vive e causava uma diferença morfológica na mosca. Cara, que loucura. Eu sempre achei que era ou Lamarck ou Darwin e a resposta correta era Darwin. Era sempre assim. Era o meio termo. No final ali, das né? contas, Não, o meio termo existe essa O meio pessoa. termo existe, ele é muito estudado hoje em dia. E aí ele inventou esse termo aí, epigenética, que são, hoje em dia, né, sabe-se que são um conjunto, de alterações que modificam a expressão gênica, mas que não modificam a sequência do DNA. Então, se a gente for botar numa frase bonita, é um conjunto de alterações herdáveis que alteram a expressão gênica sem alterar a sequência de DNA. Gente do céu, que loucura, cara. Então, se a gente extrapolar isso para os seres humanos, por exemplo, o que você come modifica o seu perfil epigenético e, por consequência, muda como seus genes são expressos. Isso vai ter uma consequência no seu metabolismo. Sim. Não, agora você está trazendo para um exemplo que eu estou começando Exatamente, a entender. agora você está conseguindo entender o que está acontecendo aqui, cara. Que Legal, loucura. legal, cara. No final das contas, então, a dona Cida, que sempre falou, olha, você é o que você come. Corretíssimo. Exatamente. Ela estava certa, cara. Meu Deus Legal, do céu. Mas existia, então, a epigenética no meio desse jogo, entre Lamarck e Darwin. Pois é, Gente do céu. E existe, assim, essa epigenética tem um limite, né, dele dentro da ciência. E agora se fala muito, e esse link do ser humano tentando vencer o câncer, né? Acho que isso é uma conversa muito funda. Todas as vezes que eu falo imagino sobre vencer o câncer, eu já lembro daquele filme lá do Will Smith, que quando ele finalmente consegue vencer o câncer, ele só tem ele, né? Que é o Eu Sou a Lenda do Will Smith. Ele venceu o câncer? Venceu. Aí depois já aparece o Will Smith, que ele dizimou toda a população. E só tinha ele ali. Verdade. Foi a única vez que eu falei, nossa, acho que esse termo aparece. A epigenética tá nessa brincadeira aí. Parece ser um caminho, parece ser uma solução, parece ser uma maneira possível de ser estudada. E aí, você acha que é a chave? Esse é o caminho aí, Bruno? O que você acredita? Cara, é uma pergunta bem legal, bem bacana falar sobre isso, ó. Como que você estudava tumores no começo, né? Aliás, qualquer coisa que você fosse estudar antes dos anos 90 ali, antes do projeto Genoma Humano, estudava-se muito proteína, que são as moléculas que efetivamente têm função dentro do corpo, de qualquer organismo. São proteínas. E aí descobriu-se que o DNA existe e a estrutura dele, enfim, trabalho de vários cientistas, em 1950 por aí, começou a estudar-se o DNA. E aí as pessoas estavam muito procurando mutações no DNA. Então achava-se que se você tivesse uma modificação no seu DNA, aquilo já era o suficiente para explicar qualquer fenótipo, inclusive doenças, como o câncer. Não que não exista, tá? Não, isso mutações do DNA são o caminho pelo qual o câncer vai se manifestar, vai começar. Mais de uns tempos para cá, percebeu-se isso. Não basta você apenas ter uma mutação. O jeito que a sua célula controla o seu DNA vai ditar muito da característica do tumor que você vai ter. E isso aí vem do seu estilo de vida, do seu padrão de sono, Legal. Da sua dieta, da sua interação social, da sua exposição a patógenos. Tudo tem se visto que é capaz de modificar o perfil epigenético de uma pessoa, e isso tem consequências maiores ou menores na expressão gênica e aí no seu estilo de vida, né? Na sua qualidade de vida. Claro. E isso inclui o câncer. Então, eu tenho estudado mecanismos epigenéticos por um bom tempo, em tumores de cabeça e pescoço, em glioblastoma,
mieloma múltiplo e agora mais recentemente câncer gástrico. E o que eu posso te dizer é, epigenética é fundamental para a gente entender isso. Em todos esses tipos tumorais, a gente consegue, de um jeito ou de outro, de maneiras mais ou menos confiáveis, prever o que vai acontecer com um determinado indivíduo. Tem uma certa taxa de erro aí, tá? Olhando só para o padrão epigenético. Caramba, que legal, cara. Você conseguiria, então, deixa eu ver se eu estou entendendo isso. Você conseguiria prever, de certa forma, ou pelo menos estamos nesse caminho, de uma determinada pessoa, de acordo com aonde ela nasceu, o meio onde ela nasceu, as pessoas que estão ao redor dela, uma probabilidade ou algo na linha de riscos de alguns tumores que elas estariam mais disponíveis a acontecer no futuro, é isso? Mais ou menos. A gente tem que olhar molecularmente o tumor hoje em dia, tá? Só olhar só o relato e olhar para a pessoa sem olhar para o tumor, sem analisar o tumor molecularmente, não. Aí eu acho que ainda vai demorar muito para a gente chegar lá. Mas analisando molecularmente o tumor, então, o que significa isso? Biópsia tumoral. Você tem um tumor sólido, você faz uma biópsia, você manda isso para um laboratório e hoje em dia existem testes genéticos que vão olhar principalmente mutações. Em mutações de genes de reparo, dependendo do tipo do tumor, mutações em genes que influenciam a velocidade com a qual a célula se divide. Hoje em dia isso é feito em rotina em laboratórios, principalmente em hospitais particulares, né? Sim. Mas o que eu estou te dizendo é, se você me disser o tipo tumoral que essa pessoa tem e me der um pedaço do tumor para estudar, eu vou te devolver uma análise com um perfil epigenético. E dependendo do perfil epigenético que essa pessoa apresenta, principalmente nos casos mais extremos, ou a pessoa tem um tumor muito agressivo ou ela tem um tumor pouco agressivo, dependendo do tumor que você está falando, eu consigo te dizer que essa pessoa vai responder ou não um tratamento, qual é a probabilidade de sobrevida dela. Então, existem estudos grandes de corte que conseguem, você encaixa uma pessoa ali e você, dependendo desse perfil epigenético, você consegue encaixar entre pessoas que vão responder ou não um tratamento, por exemplo. Incrível. No caso, é legal isso que você está comentando, porque assim, a gente vê às vezes algumas pessoas falando que antigamente a ascendência e os casos de câncer eles eram menores do que atualmente. Mas isso ele tem a ver com... Porque hoje a gente tem mais evolução de tudo, como você falou da biogenética, tudo assim, a gente consegue ter esse estudo, ou realmente esse estilo de vida e todas essas coisas que acompanham o meio que a pessoa está envolvida, isso também acaba desenvolvendo e desencadeando mais casos. Então, você pode olhar essa questão pelos dois lados, né? Antigamente tinha menos tumores porque as pessoas reportavam menos tumores. Então, não tinha muito exame de rotina. Você só ia procurar ajuda médica quando você estava com problema e geralmente quando já era um problema muito grave. Entendi. Mas também antigamente vivia-se uma vida mais saudável. Então mais gente tinham trabalhos que envolviam movimentos físicos, né? Trabalhos Comendo comida menos industrializada também. Exato, comida menos industrializada. Ninguém trabalhava muito sentado. Isso faz muita diferença. Qualidade de sono. Não tinha muito o que você fazer à noite, né? Pensa, não tinha celular. Em 1950, dava 7 horas, estava escuro, você ia dormir. Ô Bruno, eu vou fazer uma pergunta pessoal aqui pra você. Você acha que então, hoje, você acha que o sedentarismo, você acha que a comida muito industrializada, muito transgênica e a má qualidade de sono, esses 3 pontos, você acha que isso tá fazendo a gente ter mais câncer? Você acha que esse é um caminho que a epigenética pode linear e proteger a gente de repente? Você acha isso? Não necessariamente transgênicos, tá? Não acho que transgênicos sejam alimentos tão ruins assim, mas isso é papo para um outro dia. Mas sedentarismo e má alimentação, principalmente, tem vários estudos. Vários estudos, inclusive com gêmeos. Gêmeos é um negócio legal para você estudar, porque gêmeos monozigóticos têm a sequência de DNA idêntica, um com o outro, certo? Sim. Então, se você submete, mas se esses gêmeos têm padrões de vidas muito diferentes,
você vai conseguir analisar molecularmente essas duas pessoas do ponto de vista epigenético. Certo. Certo? E você consegue dizer com 100% de certeza que o que tem de diferente molecular nela não é por causa do DNA, já que o DNA delas é igual. Sim, verdade. É verdade. Nossa, Tá? cara, que E interessante. aí existem estudos sobre isso de preferência de ciclo circadiano. Então, pessoas que são mais diurnas, mais matutinas, e tem pessoas que são mais vespertinas ou noturnas. E existem estudos de gêmeos com isso. Então, o padrão epigenético influencia nisso. De nutrição nem se fala. Nutrição você consegue fazer com modelo animal muito bem. Então, tem com camundongo, por exemplo. Você dá uma dieta hipercalórica para um camundongo, para um conjunto de camundongos, e uma dieta normocalórica para outro grupo, e vê o que acontece. E aí tem um estudo de perfil epigenético desses dois, e aí tem lá a diferença. E o que acontece? O que acontece? Ótimo. Vou citar um estudo em específico que eles fizeram exatamente isso. E aí eles olharam para o fígado. Porque o fígado, né, é um órgão importante para você estudar padrões de gordura, de alimentação, de padrão. Isso. E o que acontece então, acho que a gente podia voltar um pouco, dar um pouco mais de conceito de epigenética. A epigenética é um campo que estuda RNAs não codificantes, ou seja, RNAs que não produzem proteína. Então, quando a gente vem lá da biologia clássica, tem o seu DNA a função dele é fazer RNA, e o RNA, a função dele é fazer proteína, e a função da proteína é fazer o seu corpo funcionar. Tá? Certo. Então, existem RNAs, hoje sabe-se, que não fazem proteínas. Fazem outras coisas. Como regular funções tais quais as proteínas fariam. Tá? E existem proteínas que envolvem o DNA. Então, o DNA aí, você pega, o DNA está dentro do núcleo da célula. O núcleo da célula tem um tamanho. Entre uma célula humana, média aí, uns 10 a 20 micrômetros. O DNA, se você esticar uma fita de DNA, ele vai ter 2 metros. É mesmo? Que loucura, cara. Caramba. Nossa, velho. Então, o conteúdo do DNA da sua célula cabe em 2 metros. Se você esticar, ele cabe em 2 metros. Então, para você compactar isso para caber em 10, 20 micrômetros, precisa de um grau de organização muito alto. Então, existem proteínas que envolvem esse DNA. E essas proteínas, elas sofrem modificações, e isso também faz parte do estudo epigenético. Então, proteínas chamadas histonas, que envolvem o DNA. Modificações nessas proteínas acarretam em mudanças epigenéticas. Isso faz parte do estudo de epigenética. E tem a terceira coisa, que é a modificação do DNA em si. Então, o DNA lá é um ácido, né, e tal, tem a sua cadeia molecular bonitinha lá, e ele pode sofrer alterações químicas. Então, adição de moléculas. E essas adições, tanto em DNA quanto em RNA, também são alterações epigenéticas. Certo. Tá? Então, voltando ao estudo. E o camundongo? Eu quero saber do camundongo aqui, pô. Tá. Você deu lá dieta hipercalórica para um grupo de camundongo, certo? E é o que eles viram que mudou. Essas proteínas que empacotam o DNA, que envolvem o DNA, que organizam o DNA, tinham modificações químicas, então radicais químicos, metil, por exemplo, acetil, que estavam diferentes, que não existiam quando os camundongos comiam a dieta normal. E isso acarretava em doença no fígado. Então, o fígado desses camundongos era mais gorduroso, tinha mais esteatose. E aí, sabe o que é legal? Eles deram por um tempo, período X, acho que 12 semanas. E aí eles depois repetiram o experimento. E aí pegaram essa galera que estava na dieta hipercalórica e deram metformina. Né? Trataram. Trataram como se fosse diabetes, né? Certo. E aí no final das contas, os tratados com metformina tinham um padrão epigenético igual de quem não tinha comido dieta calórica. Caramba. Que loucura. Então isso é dinâmico, né? Sim. Quando você fala em mutação do DNA, é uma coisa permanente. Sim. Você toma sol, toma radiação ultravioleta, você pode ter uma mutação no seu DNA da sua pele, das células da sua pele. É irreversível. Que é irreversível. Não tem o que fazer. As células da pele, elas têm uma troca a cada 24 dias, mais ou menos, mas é irreversível. Sim. Até ela morrer, ela vai continuar com aquela mutação. E é perigoso que ela pode passar essa mutação
Sim. para a célula filha quando ela se replicar. Mas as alterações epigenéticas são mais dinâmicas. Então é exatamente isso que, quando você vai ao médico, ele fala, tem um estilo de vida saudável. Ah, sim. Durma no mínimo 7 horas por dia, sei lá. Entendi. Mas eu ia te fazer uma pergunta aqui. Isso realmente condiciona uma pessoa, né, a ter mais propensão ou não de ter algum tipo de problema de câncer, né, por conta do estilo. Mas isso também tem, eu acho que é um fator genético, que às vezes pessoas que são saudáveis, que têm uma vida regrada, às vezes tem algum tipo de câncer, algum tipo de problema, isso também não tem a ver com o meio, mas sim com algum fator e alguma predisposição que ela já vem. Claro. Aí que é um círculo, né? Não é um fluxograma de uma coisa vai descendo para outra. O DNA também influencia como que as suas proteínas que empacotam o próprio DNA vão se comportar. Entendi. Então, assim, uma coisa está ligada na outra, né? Não tem alguma coisa Não é é uma tem coisa várias definitiva, variáveis. por exemplo. Tem gente que você conhece que se alimenta mal, dorme mal, E vive bem, né? e vive Tipo, até 95 anos com Verdade. saúde. Mas, por outro lado, tem pessoas que vivem uma vida regrada, fazem atividade física e tem um infarto correndo uma maratona aos 50 anos, fulminante. Então, a gente ainda não chegou nesse ponto de saber exatamente como é que é, mas com certeza o fator genético tem uma contribuição grande ali. Na determinação da doença. Exato. Na evolução. Exato. Cara, que coisa impressionante. Sim, cara. Impressionante. Deixa eu te falar, assim, acho que quem tá acompanhando aqui esse podcast deve estar percebendo, cara, esse moleque, ele tá num outro patamar, cara. A gente tá conversando aqui num negócio que não dá, você não encontra em qualquer lugar, assim, né? A minha pergunta pra você, né, pô, você tem uma formação num outro nível, assim, eu queria saber o que você acha, na sua visão, o que acontece com a ciência, com a produção de conteúdo, estudos científicos. Sim, você apostou muito, né, da sua vida, eu vejo que você é apaixonado por isso, cara. É um negócio, essa história de, imagina, puxar o DNA, o seu olho brilha de falar o DNA de 2 metros, ele fica, nossa, que loucura. E que é muito legal, é gostoso de ver, bonito de ver. Aí eu te pergunto, assim, será que tem... O que você vê que é tão difícil no nosso país ter mais de você? Ou por que você foi procurar nos Estados Unidos que você viu algo faltante aqui no nosso país? O que você enxerga? Por que você vê a gente dessa forma? Como é que é isso aí? Cara, eu acho que o Brasil tem muita gente brilhante, tá? Muita pessoa, assim, muita gente capacitada mesmo, intelectualmente, nível muito bom, muito acima. O problema é que o Brasil sofre do mesmo problema que vários países em desenvolvimento sofrem, que é a falta de investimento constante em ciência. A gente sabe, o Brasil não é o país mais rico do mundo, mas também não é um dos mais pobres, né? Sim. Uhum. Chegamos a figurar ali entre As principais economias. E eu não quero politizar isso aqui de jeito nenhum. Mas o problema que eu vejo é esse, falta um investimento constante em ciência e tecnologia, porque não adianta você falar, eu investi X milhões de reais em ciência nesses últimos 4 anos, 5 anos, 10 anos. Tá, legal, mas e como é que era antes? Não, e ciência é um negócio a longo prazo, que você não pode deixar de investir, que é um negócio que... Às vezes você não pode esperar acontecer igual foi a pandemia, pra você, vamos agora realocar alguma coisa, vamos buscar o pessoal. Tem que ser um negócio trabalhado a longo prazo. Exatamente, ótimo exemplo. Você imagina o Brasil se ele não tivesse o Instituto Butantan. Sim. Olha o tanto que a gente ia ficar para trás na vacinação da Covid. Sim. Então, assim, eu acho que o grande problema é essa falta de investimento constante em ciência, que é uma coisa que até janeiro agora, os Estados Unidos tinha, de maneira ininterrupta dos últimos, sei lá... eu acho que, como você falou, é legal que você comentou, anos. Porque acho que, às vezes, eu acho que... Isso acho que é um problema, não daqui, mas acho que de vários países, é que eu acho que a ciência... Às vezes o pessoal ele quer investir em um negócio que a curto prazo dá um retorno. Exato. E a ciência é um negócio que leva-se anos para poder descobrir avanço em tecnologia, nas doenças. Então, eu acho que isso acaba sendo um problema. Sim. É porque os países, às vezes, eles não se preparam e não formam as pessoas de maneira suficiente para poder ter esse avanço contínuo, né? Então, acho que só, às vezes, acaba esperando um momento de crise para realmente, às vezes, ter
essa tensão, né? Perfeito. Não colocaria de maneira melhor. E o que é engraçado é que o Brasil forma pessoas muito boas. Desde, sei lá, muito tempo. Forma sempre cientistas muito bons. A gente perde porque infraestrutura, principalmente. Infraestrutura e isso que eu estou te falando, falta de investimento constante. Então, as coisas em ciência são caras. São muito caras. Você comprar um equipamento de última geração para estudar sequências do DNA é caríssimo. Tem poucos lugares no Brasil que tem, assim, um sequenciador disponível. Muita gente querendo isso, pouca gente que tem acesso. E lá fora é um pouco diferente, principalmente nos Estados Unidos e Alemanha, por exemplo. Países mais ricos que desenvolvem ciência há muito mais tempo, de forma constante, têm isso abundantemente. E um outro problema, eu acho que é o Brasil, ele... E aí, como um todo, eu não sei qual é o problema ao certo, mas assim, a gente depende muito do investimento estatal, tanto federal quanto estadual, para a ciência. E lá fora eu vejo que as empresas investem mais. Tem mais dinheiro de empresa lá fora na ciência do que aqui dentro. Certo. Principalmente para desenvolvimento de tecnologia, tá? Você vê uma iniciativa privada mais forte, né? Isso. Empresas colocando dinheiro, até sendo estimuladas a isso, né? Tem muito incentivo do governo para que essas empresas consigam realmente fomentar e botar energia mesmo dentro desses estudos. Porque é interesse da empresa, a gente vê muito isso em empresa farmacêutica, tem um pouco disso. Ele tem um pouco de energia, porque eles querem lucrar, quer crescer, mas com isso eles apoiam pesquisa e vai subindo, e vai crescendo, e vai melhorando. Eu vejo isso um ganha-ganha, sabe? Aqui no Brasil a gente entende muito... não, ou é o Estado ou é o privado, ou é o Estado ou o privado. E quando você tenta linkar as duas coisas, parecem ser coisas discordantes, mas no final das contas não, né? Acho que o que eu entendo, e é isso que eu acho que é a pergunta, o que você acha? Lá nos Estados Unidos, você viu fora, você consegue enxergar esse link, o privado e o estatal, um dando energia pro outro? Tem mais. Tem de todos os níveis possíveis. Tem, por exemplo, bolsas, né? Bolsa da Pfizer, por exemplo. A Pfizer paga bolsa para um projeto que ela acha legal. Olha só. Ela abre chamadas. Isso eu vou financiar, não sei, estudos que envolvam doenças hepáticas, sei lá, qualquer coisa, doença coronariana. Quem que está estudando submete um projeto aqui, eu vou avaliar, se eu achar legal, eu vou te dar um dinheiro. Um dos problemas também é esse. Qual é o incentivo da Pfizer vir aqui ao Brasil fazer isso? Sim. Não tem um parque industrial de ciência aqui no Brasil. Entendi. Onde você vai produzir os insumos? São todos vindos de fora. É verdade. Mas isso extrapola para outras áreas também, né? O Brasil fabrica carro, mas a gente tem minério aqui. Então tem outros problemas não relacionados à ciência, mas que impactam diretamente como a ciência é feita aqui dentro. Cara, muito legal, muito legal. Eu vejo que muitos dos seus estudos, né, sua linha de pesquisa, acho que todo mundo, um pesquisador, ele tem uma linha de pesquisa, né? Ele tem um caminho que ele segue. Ele não sai pesquisando qualquer coisa, tudo, ao mesmo tempo é impossível. Você tem uma linha. E eu vi que você tem uma linha de pesquisa para tumores gástricos, né? E você acha que a epigenética, olha só que loucura, assim, quando eu fui entender isso, ler um pouco sobre isso, sobre essa linha, no final das contas, hoje, acho que o que você tem medo? Você tem medo de que chega uma hora que, dependendo dos seus sintomas, tem que fazer uma endoscopia, enfia um tubo, um vídeo dentro da sua garganta e vai lá pra dentro, pra você ver o seu estômago, o esôfago. Você tem algum problema anorretal, no cólon, cara, você tem que... A mangueira vai por baixo mesmo, velho, imagina. Aí põe a mangueira lá por dentro, olha, quantos homens, quantas mulheres não tem muito outro caminho, fazem até protocolo de rastreamento para endoscopia e colonoscopia, mas que a epigenética tem um caminho para, em vez de você fazer esse exame, você faz um exame de sangue e você teria essas probabilidades ou a chance de realmente você precisa fazer um exame invasivo. Essa é uma brilha os olhos que a epigenética pode trazer isso. É isso aí mesmo, Bruno? É exatamente isso. A gente não chegou lá ainda, mas especificamente para câncer gástrico, nos Estados Unidos tem. Se você procurar Mirxers, é uma empresa que ela tem um painel de diagnóstico
para câncer gástrico usando sangue. Mas não necessariamente isso eliminaria a endoscopia, mas assim exatamente do Não, né? Porque a endoscopia ela consegue ver outras coisas também. É legal o câncer gástrico porque, assim, ó, por exemplo, o Japão tinha muita incidência de câncer gástrico. E o que eles perceberam? Qual o problema? Por que o pessoal tem um monte de câncer gástrico e tem gente morrendo de tumor de estômago? Porque a maioria é assintomático. Ou então é só um refluxozinho, você não tem um sintoma de tipo, meu Deus, tem uma coisa muito errada comigo. Vou morrer amanhã. Não é assim. Sim. Geralmente, assim, você não tem sintoma algum, ou um sintoma muito inespecífico, assim, de Pontual, né? Que a Um pessoa acha refluxozinho, uma tossezinha toma meio um sal de fruta, pigarro, talvez, Isso. já resolve. Ah, toma meu omeprazol aqui, fica tudo e bem. toca o barco, entendi. E aí quando vai ver, já tem um tumor lá do tamanho de uma bola de golfe. E aí meio que já era, né? Entendi, tarde demais. Tarde demais. Uhum. E aí o que o Japão fez? Vou fazer endoscopia de rotina em todo mundo. Sim. O Brasil tem essa capacidade? Não. Os Estados Unidos tem essa capacidade? Não tem. Porque é muita gente. Uhum. É muita gente. E é custoso. Sim. E lá tem empresa. Então, os Estados Unidos atacou o problema de um jeito, o Japão atacou o problema de outro. E eu acho que o jeito de você atacar mais problemas de maneira mais rápida é o jeito de você triar no sangue marcadores epigenéticos que vão te dar uma resposta ou não. Você está com risco aumentado para tal doença, ou nesse caso, para câncer gástrico. Procure um médico. Ou seja, a epigenética ela pode mapear determinadas famílias, determinadas pessoas, para riscos mesmo. Ou seja, não precisa todo mundo passar por todos os exames de rastreamento, não. Mas essa família aqui merece esses exames de rastreio, aqui o perigo é aqui. Essa família tem mais risco do sol, da comida. E aí você consegue, cara, essa escala de customizar, né? Customizar os riscos. Olha só que interessante a epigenética. Então, essa escala de risco, essa escala de risco genética, ela já existe, tá? Assim, muitas empresas usam. Então, tem empresas que você manda lá o seu suave bucal e faz aqui, ó, toma aqui. Não vou citar nomes aqui, né? Mas assim, tem empresas que fazem isso. Se você procurar na internet, tem uma famosa aí que faz, né? Suave bucal e você vai lá, você ganha a sua padrão de ancestralidade, o seu risco genético para doenças também. E aí é onde que a genética e a epigenética caminham juntas e aí se abraçam e vão para esse sentido. Vamos supor que você faça um teste desse, que chama score poligênico de risco, para quem quiser pesquisar. E aí você tem geneticamente você tem uma predisposição a ter alguma coisa. Sei lá, Alzheimer. E aí o que você faz? Você olha com mais cuidado para isso. Como você olha com mais cuidado para ter Alzheimer? Tem um exame para Alzheimer. Não. Mas se tivesse um exame de sangue para te dar um parâmetro e dizer, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Procura um médico, vai com um neurologista, vai com um psiquiatra, vai... Mas aí acho que uma coisa que também, isso eu acho muito importante, tudo que você está comentando, mas ainda tem, acho que aquela crença das pessoas que se você procura, você vai achar, né? Então acho que isso ainda tem aquela crença que o pessoal ainda tem muito receio de, acho que ainda é meio comum. Eu falo, às vezes eu ainda faço uns check-ups, né, que eu costumo fazer, principalmente por causa do meu pai, ele teve problemas de câncer, ele tem um histórico muito grande na família. Só que aí quando você começa a fazer muito cedo, o pessoal fala, você é hipocondríaco, você tem que tomar cuidado. Então, tipo, às vezes até você que romper isso é um pouco mais complicado, né? Porque normalmente o pessoal não se cuida mesmo, né? Não, você tá falando de estigma. Sim. Que é a causa número 1 de transtornos mentais, por exemplo. Sim. Mas eu acho que você tá certo. Sim. Você tá certo. Você tem um histórico familiar. Você vai procurar se cuidar e se você, porventura, tiver alguma coisa, o quanto antes você descobrir, sempre é mais fácil de tratar qualquer coisa. Sim. Não, e como você falou, você tem uma propensão, mas não quer dizer que tá sacramentado que você tem. Sim, você pode, você já sabendo disso, você consegue se precaver, mudar seus hábitos, justamente para evitar essa propensão, né? Exatamente. Não necessariamente aquilo é uma sentença, né? Sim. É uma propensão aumentada com relação à média das outras pessoas. Sim.
É uma coisa relativa, né? Não é uma coisa absoluta. Cara, acho que a gente tá conversando aqui num outro planeta, num outro nível, assim. Porque pelo que eu tô entendendo, existe uma chance de no exame de sangue a epigenética trazer a informação se você vai ter, ou se você tem até, uma doença psiquiátrica. Isso, você acha, é isso mesmo? Biomarcadores, né? Essa é a busca de biomarcadores. Para diagnóstico e prognóstico, é uma coisa que já tá rolando faz um tempo aí, de maneira, né, lógico, experimental, não é nada, nada também escrito em pedra. Mas tem, tá? Eu faço parte de um grupo de pesquisas que consegue identificar também, olha, você tem tal marcador epigenético, por exemplo, o microRNA, um deles, um microRNA específico, que se você tiver aumentado no seu sangue, você tem uma chance de estar com um quadro de TDAH. Ou então existe um outro conjunto de microRNAs, 3, 4, que se ele tiver num nível muito baixo, você tem uma chance de estar com depressão. Caramba, que legal. Cara, que legal, Nossa, né? isso é legal, hein? Olha isso. Isso é bom, né? Porque normalmente, para você ter esse diagnóstico, ainda mais agora com as redes sociais, algumas pessoas têm se baseado em vídeos de TikTok, essas coisas. Aí eles falam, sempre que o pessoal fala, então já esse é o meu diagnóstico, já era. Mas é bom, isso aí que as pessoas vão ter um negócio realmente confiável para poder fazer. Sim, a gente ainda não tá lá, Sim, sim. né? De novo, não é. Mas é o caminho. Mas é o caminho, é o caminho, é o caminho. Esse estudo de busca de biomarcadores é o caminho, eu acho que vai facilitar muito, né? Porque, que nem a gente tá falando, quem é que vai fazer uma endoscopia de rotina? Sim. Sim. Mas toda vez que você tá com gripe e vai no SUS, tem uma chance maior de você coletar sangue do que você fazer um raio-x de pulmão, uma endoscopia, uma colonoscopia, um ultrassom para ver o seu pâncreas, sei lá. Qualquer coisa, qualquer outro exame de imagem. É muito mais fácil você coletar uma ampola de sangue. Com certeza. E aí, se você já tiver os biomarcadores específicos para cada doença, facilita, né? A gente começa a brincar com probabilidades, né? E aí é muito mais Tubo de sangue. muito mais fácil, menos custoso para o SUS tratar essa pessoa no início do que no final da doença. Com certeza. Sim. Ele vai onerar ali o SUS de alguma maneira, né? E a pessoa também vai se beneficiar Claro, disso. com certeza. Uma coisa importante, eu comentei antes que tem já para um câncer gástrico um painel, uma coisa importante nessa discussão é a ancestralidade genética. Sim. Tá? Geneticamente, somos muito parecidos todos, mas etnias têm padrões genéticos diferentes. Então, caucasianos, africanos, nativo-americanos, asiáticos tendem a ter padrões epigenéticos em certas regiões do genoma diferentes. E isso influencia no seu perfil epigenético também. Então, não necessariamente o biomarcador que alguém descobriu na Ásia funciona para alguém que está com um tumor gástrico na América. Entendi. Sim. Tá? Porque Entendi. a herança, o background genético, né, dessas pessoas Determina o resultado de determinada medicação. Então, por isso que às vezes, de novo, a dona Cida tava certa, né? Ah, mas isso aqui não funciona pra mim. Não, mas como assim? Tem que funcionar essa medicação. Não, mas pra mim não funciona. De fato, De fato. ela estava certa, verdade. cara. Olha que loucura. Verdade. Meu, muito legal. Bruno, cara, a gente já tá encerrando aqui. Meu, foi um papo num outro nível, cara. Foi num outro nível. Aí eu queria saber, assim, pra finalizar, uma última pergunta, assim, que conselho que você poderia dar para de repente, estar assistindo a gente, algum jovem cientista que quer seguir, trilhar esse caminho, se interessou por epigenética, tudo isso. Que conselho que você poderia dar para ele para trabalhar nessa área? O que você falaria? Até para vocês, imagina você no comecinho da carreira ali, encontrou ali o pequeno Bruno. Cara, o que você poderia dar de conselho para ele? Seja resiliente. Se você quer ser cientista no Brasil, seja resiliente. Mas insista. Se você é curioso o suficiente para ser cientista, né? Porque cientista nada mais é de um cara curioso e um cara persistente. Cara, estude firme. Procure oportunidades de você conhecer na sua área de interesse quem são os top da área.
Se tiver oportunidade, vá para fora. Veja como a ciência é feita em outros lugares. As coisas boas, as coisas ruins. Se possível, volte. Tá? Muita gente que vai para fora fica, porque é bom. Bom, a ciência, é bom ter dinheiro para fazer o que você quer fazer, né? Mas se possível, volte e fortaleça aqui. Mas se eu pudesse dar uma dica para mim mesmo do passado, né? Seria essa. Não desista. Continue fazendo as perguntas difíceis, tá? Não entre nesse caminho de fazer ciência por fazer, assim, tá? Precisa de gente boa que faça perguntas realmente difíceis e relevantes. Que legal, que legal. É isso aí, pessoal. Se vocês têm, então, perguntas difíceis que possam impactar o mundo, pode mandar aqui nos comentários. Cara, se você gostou desse podcast, se você gosta de ciência, saúde, desenvolvimento pessoal, esse é o canal e a gente vai estar semanalmente produzindo conteúdo aqui para vocês. Acompanhe a gente no site, nos blogs e a gente vai trazendo cada vez mais conteúdos aqui para vocês. Então, obrigado, Thiagão. Obrigado, Bruno. Valeu, pessoal. E até a próxima.